segue aí roubando as manchetes e protagonizando aí realmente situações que vêm gerando muita polêmica, por que não? E é a última tentativa de salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que vai pautar o Morning Show agora, minha bancada e meus amigos. Até porque ele segue morando nos Estados Unidos, que fique claro, mas a oposição na Câmara dos Deputados anunciou ontem, pessoal, a indicação de Eduardo para a liderança da minoria na casa, após a renúncia da deputada federal Caroline Detoni desse cargo, tá? Da liderança da minoria. Eu vou aqui com o Mano Ferreira até para nos explicar como foi possível essa articulação, porque ao que tudo indica, isso blindará, ou pelo menos garante, a sequência e não a cassação ou expiração, certo, do mandato do Eduardo Bolsonaro. O ponto, Marinho, é que existe uma brecha no regimento da casa desde a gestão de Eduardo Cunha que permite casos excepcionais de líderes que ocupam essas posições oficialmente, né? É importante contextualizar. O Congresso Nacional tem diversos tipos de cargos. Entre esses cargos tem líder da maioria, que geralmente é alguém ligado ao governo. Tem o líder da minoria, que geralmente é alguém ligado à oposição, enfim. E essas posições oficiais de líderes trazem algumas prerrogativas a mais para os deputados. Uma das brechas é essa possibilidade de registrar presença de forma remota, inclusive fora do país. Então, estão tentando usar esse precedente, a partir dessa brecha criada lá no tempo do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, para, desse modo, tentar evitar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que eu chamo carinhosamente de deputado EAD, consiga registrar a sua presença mesmo estando fora do país. Na minha forma de enxergar, trata-se de uma situação muito semelhante àquele famoso áudio do Bessias. Quem não lembra do áudio do Bessias? Quem não lembra, né? Que vale lembrar, se alguém não lembrar, é aquela história em que o ex-presidente Lula foi nomeado pela então presidente Dilma como ministro da Casa Civil, mas apenas em caso de necessidade. Era o que dizia aquele áudio lá que acabava com tchau, querida, né? Na época... O famoso tchau, querida. Exatamente. Tchau, querida. E na época, a oposição ao PT entrou com um pedido e o ministro Gilmar Mendes classificou como claro desvio de finalidade. Por quê? Porque o objetivo de nomear alguém ministro da Casa Civil não poderia ser a mudança de foro por prerrogativa de função. Mas ali ele ia ser preso, né? Eu acho que são situações muito Agora, mas há um claro desvio de finalidade, porque alguém que está perdendo, não sendo capaz de marcar presença na Câmara, para que consiga marcar presença, está sendo nomeado líder da minoria. Ora, não é essa a função do líder da minoria, criar um escudo para livrar alguém que está faltando o trabalho de continuar recebendo dinheiro público. Esse não é o objetivo de você ser líder da minoria. É um claro desvio de finalidade, que antigamente os antipetistas denunciavam, agora estão praticando. Jess Peixoto, e também esse movimento da Carol Detoni, porque, enfim, lembrando que 2/3 do Senado Federal serão renovados na eleição do ano que vem, e ao que tudo indica, as vagas, né, para ela, ali sendo a representante do bolsonarismo catarinense na disputa pelo Senado, e também Carlos Bolsonaro agora mirando Santa Catarina como seu novo dormitório eleitoral. Eu gostaria de ouvir você sobre essa, enfim, talvez não tenha tanto desgaste ou ônus ou perigo para ela ter abdicado dessa posição. Ou tem? Tem, porque o líder da minoria, e eu não acho comparável o caso do Lula, em que existiria ali um risco de uma prisão com o caso do Bolsonaro. Eu acho que são situações diferentes, até porque ele teria ido aos Estados Unidos para denunciar situações que ele vê abuso dentro do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa colocar aí 2 pesos e 2 medidas mesmo, porque são coisas diferentes. E aqui, o líder da minoria, ele tem uma força que é no dia a dia do Congresso, né? Eu acho que essa é a maior perda, que é negociar, conversar, correr atrás de algo
Em EAD, talvez exista uma dificuldade muito grande disso. E mais, de subir na tribuna, de falar pela minoria. Esse é um recurso parecido com o do parlamento, até copiado do parlamento. Então, falar contra uma medida do governo, da proposição, ali na minoria, e pôr um computador lá para falar ia ser estranho. Então, assim, no final das contas, eu não acho a melhor decisão no que tange a força da oposição no Brasil. Até, embora seja uma oportunidade, uma visão ali, uma brecha para Eduardo Bolsonaro, a força da oposição. Nós precisamos de uma oposição forte. Uma oposição forte não se faz com um líder à distância, em EAD ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, a situação da Carol Deltoni, o bolsonarismo dentro do estado de Santa Catarina é muito forte. Tem parlamentares que o representam muito bem, a Carol Deltoni, a Júlia Zanata. E quando a gente olha para isso, que é a possibilidade dela, que foi anunciada, André, pela Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, como a candidata dela no Senado, ao Senado, e agora surge aí a visão do PL de que deveria ser Carlos Bolsonaro, eu tenho um problema que não é nem o ser Carlos Bolsonaro, é o fato da gente ficar brincando que estado é clube de futebol. Por quê? Porque o representante do meu estado chega e fala, eu sou desse estado e agora, por que ele é desse estado? Porque o irmão dele vai ser candidato no Rio de Janeiro, então ele não quer competir com o irmão dele. E aí parece que cada lugarzinho do Brasil dá para ter uma pessoinha. Isso não é um recurso, quem falar que a direita está fazendo isso, a Marina Silva foi candidata por São Paulo, inclusive. A Rosângela Moro também. Mas a grande questão é que a Rosângela morava aqui em São Paulo, já estava em São Paulo. Aqui a gente está falando de um caso específico que nós estamos colocando uma pessoa que está em outro estado, é parlamentar em outro estado, para ser candidata ao Senado, para ter ali mais gente eleita. Eu não acho que isso acho que juridicamente falando, pode, né, dentro das regras, mas como eleitor de um determinado estado, eu gostaria de votar em quem ama o estado que eu tô. Meus amigos. Vamos aqui com o Guilherme Sugimori, seu take, sua análise. Vamos lá. Bom, tem muitos subassuntos nessa questão, né? Primeiro, é muito interessante essa decisão da mesa de 2015, eu acho, do Cunha. É 2015, mano? Você mencionou? 2015. Que eles estão tentando agora utilizar para blindar aí o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, das faltas, né? Quando você vê por que a fundamentação disso, eu não achei o texto completo, mas eu achei as reportagens da época que dizem que é devido às atribuições dos líderes, para facilitar as atribuições deles, que são, como foi bem apontado aqui, se organizar com os outros partidos, se organizar com o seu próprio partido, se manifestar, substituir outras pessoas em comissões quando necessário. São todas atribuições que nada tem a ver com estar longe do país. Tem a ver com talvez não estar presente em cada Câmara, porque está se organizando, está em reuniões, está atuando ali para os assuntos parlamentares, tá? Então, quando o Mano fala em desvio de função, além do evidente desvio de função de blindar alguém e não ter nada a ver com a função dele parlamentar, tem aí um desvio de função interessante. Quer dizer, essa isenção de justificar as faltas tem a ver com a função de o parlamentar estar lá se organizando, presente em outras sessões, fazendo reuniões com outros parlamentares, com outros partidos, com o seu próprio partido. Não tem a ver com ele estar distante em outro país. Não faz o menor sentido essa isenção para o Eduardo Bolsonaro. Não tem a ver o motivo dela existir com o motivo de abonarem as faltas dele, porque todas as funções dele como líder estarão prejudicadas por esse exercício EAD, que eu nunca tinha ouvido antes, adorei aqui, vou usar sempre, esse exercício EAD do parlamentar. Então, do ponto de vista de para que serve isso, qual é a função e se há desvio, me parece evidente. E sobre o próprio Eduardo Bolsonaro, puxa vida, né? Ele tem sorte que houve uma mudança legal recente, porque ele teria cometido crimes ainda mais graves se ele tivesse fora há alguns anos atrás, porque a lei previa, é uma lei da época da ditadura, é verdade, a lei previa, a Lei de Segurança Nacional dizia que ele se organizar com outro país para tomar medidas hostis contra o Brasil era um crime gravíssimo. Houve uma mudança, nós mudamos isso, tiramos a Lei de Segurança Nacional, colocamos no Código Penal isso, e agora o tipo penal só prevê crimes de guerra, quer dizer, se organizar para outro país, cometer atos de guerra. Então ele escapou por pouco aí, viu?
Porque há alguns anos atrás seria um crime ainda mais grave. Mas eu acho muito pouco justificável o que ele está fazendo fora do país. Teve uma pesquisa dizendo que 66% dos entrevistados entende que ele está lá fora defendendo os interesses da família. Quer dizer, eu acho que nem o país entende que o que ele está fazendo é benéfico. Não acho que ele tem que ser acobertado, ainda mais com desvio de finalidade aí de uma medida que não tem nada a ver com proteger o EAD. Agora, é evidente assim que eu quero lançar para a bancada aqui, porque se essa versão dos fatos realmente for verdadeira, queria a opinião de vocês, que eu ouvi passarinhos de Brasília, candangos cantando por aí, sobre esse acordo, né, casando as votações da PEC da blindagem para depois votar assim, a anistia ampla, geral e restrita que a direita tanto anseia. Claro que o Eduardo Bolsonaro nem precisaria desse cargo de líder da minoria, mas após esse suposto acordo ter, enfim, ido à bancarrota, não ter rolado de jeito nenhum, basicamente serviu como quase um prêmio de consolação essa nomeação a ser líder da minoria, dado que, enfim, a questão da anistia segue não indo adiante como eles pretendiam, acordo que teria caído após alguns enviados do STF passarem o dia articulando ali na Câmara para evitar que houvesse esse casamento das pautas. Convence vocês? Faz sentido? Mano, Aninha? Eu venho dizendo desde sempre que eu acho que o incentivo que está posto para os deputados, a maioria dos deputados, tanto do PL como da centro-direita, do Republicanos, do PP, do União Brasil, é de sinalizar pela anistia, mas de atuar por uma diminuição das penas apenas daqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro sem maior participação na trama golpista de forma ampla. Por quê? Porque o interesse político concreto é muito mais pela substituição de Bolsonaro como líder do campo, porque a verdade é que ninguém suporta Jair Bolsonaro, porque ele trai os isso seus... Aí, você que está falando isso daí. A verdade não é essa. Não tem conversa contigo, não. Quando a gente conversa com parlamentares da centro-direita, do Centrão e até mesmo do PL, ninguém suporta Jair Bolsonaro, ninguém reconhece nele um líder verdadeiro, porque ele é alguém muito afeito a atrair qualquer um que faça política com ele quando o interesse da sua família estiver em primeiro lugar. Foi assim com todo mundo ao longo do governo. E isso leva a uma situação que fica todo mundo fingindo que está trabalhando pela anistia, mas na prática vão sinalizar diminuindo as penas dos manifestantes do 8 de janeiro, mas mantendo Bolsonaro, generais e companhia limitada punidos. Assina embaixo, questiona, valida, concorda, discorda, Jess, Aninha? Não, eu acho que aqui a gente tem que ver que a anistia virou um tópico muito importante para o brasileiro e que está aí pautando e que, no final das contas, a votação de ontem mostra que a anistia tem muita chance. Ela tem muita chance porque ela está coletando apoiadores dentro de partidos grandes, como União e tantos outros. Então, assim, a gente tem que pensar que a pauta, levar isso a plenário, levar isso para ser pautado, vai poder significar uma chance alta dessa votação do mérito acontecer. Só que nesse momento tem duas forças brigando pelo voto. Tem o governo, que está tentando impedir, e tem a oposição, que está lutando para isso ser aprovado. Segundo o deputado Gustavo Gayer, neste momento a anistia perderia por 20 votos. Então, assim, a grande questão é que a oposição, ao longo do dia de hoje, vai cobrar ações, vai cobrar mobilização, vai colocar as pessoas para ligar nos gabinetes, para mandar e-mail, para cobrar os deputados na rede social, para aprovar e para sentir que tem essa pressão. Só que, à luz da votação de ontem, que foi a votação da PEC da blindagem, que não ia passar há uma semana, a gente precisa ver que alguma coisa aconteceu dentro da reunião, dentro do colégio de líderes, e que não existe tão imprevisível. Não acho que o Gumota apostaria no imprevisível. E que um dos partidos mais importantes em relação à anistia vai acabar sendo o partido do próprio Gumota, de um presidente, que é o Marcos Pereira, que ele mantém uma ótima relação, e do governador Tarcísio de Freitas. Então, o termômetro para a anistia mudou, e o apoio, a forma como o republicano está encarando isso, e até mesmo, André, vamos ser sinceros, o Tarcísio vai lá, negocia. Fala isso, fala aquilo, fala que vai conseguir. Se isso for pautado e for aprovado, é uma vitória nacional de uma articulação do governador de São Paulo. Então, acho que existe ali dentro do presidente da Câmara, do Gumota, esse
coleguismo, para assim dizer, talvez, em relação a um nome, o nome mais relevante do seu partido, que é o Republicanos. Vamos ver como isso se desenha ao longo do dia. Mas a ministra Gleisi já está correndo atrás contra, então a gente não sabe. Dizem que perderam aí 20 votos, tinham maioria. O deputado Geyer, de Goiás, do PL, disse que agora estão com 20 votos a menos. Então, no placar imaginário, nesse momento, a anistia não passaria em urgência. Pensa no xadrez político complexo, é esse. De qualquer forma, um cabo de guerra diário, enfim, um termômetro também mercurial, sobe, desce, enfim. A gente, claro, vai estar aqui acompanhando e trazendo no detalhe para vocês dia após dia, movimentação após movimentação. São muitas emoções, como diria o Rei Roberto. De qualquer forma,